Muito bom dia, meus amigos. Eu acabei de mandar uma mensagem aí dizendo que quase não teríamos estudo hoje e quase que a coisa enroscou aqui que não teríamos mesmo. Não teríamos estudo hoje porque foi uma semana bem corrida para mim. Eu estou prestes a começar em um novo emprego e foi uma semana onde eu tive que fazer exame médico, tive que correr atrás de toda a documentação para levar, e aí a documentação nunca dá certo de primeira, tive que 2, 3 dias para conseguir resolver essa coisa da documentação. E por conta disso eu não consegui preparar a mensagem que eu tinha em mente para trazer nesse domingo. Então por conta disso eu não ia fazer esse estudo hoje. Mas aí ontem eu fiquei pensando que eu poderia ter algum estudo já pronto, alguma aula que eu já tivesse dado anteriormente, e poder trazer aqui. E foi o que eu resolvi fazer. Eu encontrei esse estudo que nós vamos fazer hoje, é um estudo que eu já fiz. Então, você que de repente já assistiu esse estudo, sempre é válido, né, nós revermos coisas que já estudamos, até para fixar melhor. E de qualquer forma, eu acho que esse é um assunto importante, é um assunto que todos nós passamos por esse tipo de situação. E eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho passado. Desculpem. Tenho passado por essa situação também. São pessoas muitas vezes em que a gente quer falar de Jesus, a gente quer falar um pouquinho da Bíblia, da importância da Bíblia, e essas pessoas parece que simplesmente não dão importância, né, não ouvem. Então, o assunto de hoje que eu queria trazer é por que é tão difícil aceitar Jesus. E o motivo também pelo qual eu quase não consegui trazer esse estudo hoje foi porque eu estou usando, como vocês podem ver aí, uma ferramenta nova, né? É a primeira vez que eu estou usando esse formato. Então era para eu ter aqui uma outra câmera onde eu pudesse abrir o vídeo de vez em quando para ficar conversando com vocês e voltar para essa de agora para que eu pudesse mostrar aqui umas imagens para que a gente leia junto. E eu me enrosquei aqui, eu não consegui habilitar a outra câmera, então nós vamos ficar só com essa mesmo. Eu fico pequenininho aqui de um lado e aqueles que quiserem aí podem acompanhar comigo as leituras que eu vou fazendo e nós vamos conversando. Vamos conversando um pouquinho e eu espero que, como sempre, né, que possa ser útil, que pessoas possam assistir, possam encontrar nesses estudos alguma coisa de fato que seja de útil, algo que possa ser aproveitado, né? É um estudo que me ajuda também, né? Eu sempre trago coisas aqui que primeiro elas me ajudam para que depois eu possa compartilhar com vocês. E minha ideia é que a gente junto tente entender por que é tão difícil algumas pessoas para quem a gente fala do Evangelho ouvirem o Evangelho, né? Como eu disse, eu tenho conversas com amigos meus e alguns deles dizem que veem esses vídeos que eu faço. Então fica aqui uma oportunidade de repente até eles ou qualquer outra pessoa que assistir esse vídeo pensar se as coisas que vão ser ditas aqui hoje se aplica a você, se você acha que o seu coração pode estar duro, se você acha que de alguma forma essas coisas que eu estou falando, que eu vou falar, que elas possam se aplicar a você. E é uma oportunidade para, quem sabe, você abrir os seus olhos e enxergar a verdade. Porque Deus ele é muito claro. Jesus é muito claro nas suas palavras. Né? Só existe dois caminhos que a humanidade pode seguir. Um desses caminhos, o final dele é a vida eterna. E o outro caminho, o final dele é a condenação eterna. Não existe outro lugar onde você possa estar. Ou você está na porta estreita, no caminho estreito que leva à salvação, ou você está no caminho largo e o final deste caminho não é um caminho bom. É assim como Jesus disse, né? Aquele que me ama obedece às minhas palavras. Então isso serve também para pessoas que acham que seguem Jesus, que se importam com Jesus, que veem em Jesus uma grande figura, uma figura importante. Mas se você está obedecendo coisas que você escolhe, que você acha melhor, coisas que não estão na Bíblia, né, um conceito seu daquilo que a Bíblia diz, é complicado, é perigoso, porque Jesus disse também, né? São meus amigos aqueles que cumprem aquilo que eu falo, aqueles que me obedecem. Então não é um Jesus
que as pessoas imaginam que seja o melhor para elas. O Jesus bíblico, através dos ensinos bíblicos, através da doutrina dos apóstolos, os que seguem isto é o que estão no caminho estreito e que vão se encontrar com Deus no futuro. Peço desculpas, minha garganta não está muito boa, né? O tempo deu uma esfriada aí, mas nada que nos impeça aqui. Então vamos começar. Por que é tão difícil aceitar Jesus? Eu queria começar fazendo uma leitura com vocês aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 23, que diz assim: Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final: bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías. Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Por que será que acontece muitas vezes de nós sentarmos com uma pessoa, de nós pararmos para conversar com uma pessoa, nós explicamos o Evangelho para ela de uma forma que a gente sabe que a pessoa ouviu o suficiente para que ela tivesse se convertido, mas ela não se converte? Que é como nós vemos aqui no versículo 24 que nós lemos, né? Que aconteceu com Paulo também naquela época. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Por que alguns são convencidos da verdade sobre Jesus e outros não, né? Muitas vezes parece que a gente fala coisas, né, profundas e parece que aquilo não toca na pessoa. Por quê? Por que será que isso acontece, né? Versículo 25 dessa passagem que nós lemos, nós podemos extrair aqui uma informação que começa a nos ajudar a entender aqui o que acontece com as pessoas, né? Essa passagem ela começa dizendo: discordaram entre si mesmos. Todas as pessoas, todas, elas têm aquilo que para elas é a verdade delas, né? Então nós podemos dizer aqui até que as pessoas ouviram o que Paulo estava dizendo para elas, mas elas não estavam interessadas em aprender nada, né? Elas ouviam, mas apenas comparavam aquilo que Paulo estava dizendo com aquilo que para elas era a verdade delas. Então elas nem cogitaram a possibilidade de que o que Paulo estava dizendo fosse de fato a verdade, né? É muito difícil uma pessoa admitir que ela está errada e que a outra pessoa que está falando é que está com a razão. Então, enquanto Paulo falava, enquanto Paulo ensinava, elas foram conversar entre si mesmos, né? E entre aqueles que já tinham as suas verdades próprias, né? As suas verdades estabelecidas, e também que nem pensaram em acreditar no que Paulo dizia. E eles ficaram ali entre eles debatendo, né, defendendo suas verdades, mais interessados em demonstrar que a verdade dele era melhor do que a verdade não apenas de Paulo, mas como melhor do que a verdade dos outros que poderiam estar debatendo com eles ali, né? E isso não aconteceu só naquela época, né? Não é exclusivo só daquelas pessoas para quem Paulo estava falando ali naquele momento sobre o Evangelho. A maioria das pessoas, se não é que são todas, né, elas agem dessa mesma forma. Elas ouvem a gente pregar o Evangelho,
mas elas nem cogitam em aceitar como verdade absoluta. Muitas vezes elas ouvem até apenas por curiosidade, mas elas não estão acreditando em nada, né? Às vezes ouvem por educação, né? De repente uma pessoa muito amiga nossa que gosta da gente e por isso fica até sem graça de dizer que não quer ouvir. Então ela está ouvindo ali meio que obrigada, né? E tem outras pessoas que nem ouvem, né? Nem prestam atenção, pois elas de fato não se interessam e não se acanham em deixar claro que não estão interessadas em ouvir falar sobre o Evangelho, em ouvir falar sobre Jesus. Na maioria das vezes, o que essas pessoas querem mesmo é ensinar aquilo que elas sabem, né? Aquilo em que elas acreditam. Eu passo por isso muitas vezes, né? Em conversas que eu estou tendo, onde eu gostaria de falar muitas coisas para as pessoas, mas eu mal consigo começar uma frase, porque a pessoa ela não está interessada em me ouvir, né? Ela não quer saber o que eu tenho para dizer, mas ela quer ensinar, ela quer falar das coisas que ela acredita, ela quer demonstrar que ela está muito bem resolvida na vida dela, que a verdade dela é muito superior a qualquer coisa que eu possa dizer ali para ela. E eu não obrigo ninguém a me ouvir, né? Eu não tenho, não faz parte do meu caráter, né? Eu tento ali algumas vezes interromper para tentar dizer alguma coisa que eu quero, mas tem algumas pessoas que de fato elas não querem ouvir, não querem ouvir, elas querem falar e elas querem te ensinar e a impressão que dá é que realmente elas estão deixando bem claro que eu não teria nada que eu pudesse ensinar para elas, né? Então elas não querem ouvir, elas não querem aprender nada. E essas pessoas muitas vezes elas acabam se cansando muito rápido, né? Elas logo querem ir embora, porque elas estão satisfeitas com as suas próprias verdades. É, e muitas vezes elas nem querem convencer ninguém dessas verdades dela, né? Não, tudo bem, fique você aí com a sua verdade, com as coisas que você acredita e eu vou ficar aqui com as minhas verdades, né? Elas também não estão interessadas em convencer você de nada e muito menos de serem convencidas de alguma coisa. Então, para algumas dessas pessoas, isso pode ser até um passatempo, né? Uma diversão, né? Essas conversas, esses debates, onde elas têm a possibilidade de demonstrar que elas conhecem, que elas sabem alguma coisa, né? Então, quando elas se cansam dessa conversa, elas vão embora. Ou muitas vezes quando elas são confrontadas, né? Porque às vezes algumas pessoas param para ouvir e as verdades delas acabam sendo contestadas, né? Porque as coisas em que eu acredito, elas são muito bem fundamentadas. Então, se eu tenho a oportunidade de falar, a pessoa vai ser confrontada com aquilo que ela acredita. Então, elas muitas vezes elas se sentem ameaçadas, né? E quando corre o risco de eu demonstrar que o que elas pensam é errado, elas não querem mais conversar, né? Elas se afastam, elas mudam de assunto. Algumas pessoas se afastaram de mim por conta disso, perdi algumas ótimas amizades, mas é impossível trocar a verdade plena, absoluta, demonstrável, que qualquer pessoa pode enxergar se parar para ver, é impossível trocar isso por qualquer outra coisa que seja. Então foi isso que aconteceu com Paulo aqui, né? Depois que ele fez essa declaração aqui no versículo 25, né? Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías, né? Que nós já vamos ver isso aqui de novo. Certamente eles não gostaram de ouvir Paulo citando Isaías contra elas, né? Que era o profeta que elas tinham como se fosse um profeta delas mesmas, né? O profeta Isaías, que eles como judeus seguiam o Antigo Testamento e seguiam os escritos daquele profeta. Então, quando Paulo usou aquele profeta contra eles, certamente eles não gostaram nem um pouco de ouvir aquilo, né? Versículo 26, né? O que estava lá no versículo de Isaías que Paulo citou? Vá a este povo e diga: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. E ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Isso aqui era Jesus quem ensinava, né? Se foi Jesus disse isso, né? Que se as pessoas ouvissem, entendessem,
elas poderiam se converter e Jesus as curaria, né? Agora, como entender essas declarações aqui que o profeta fez, né? Para a gente entender, é bom a gente olhar as declarações originais, né? Feitas lá pelo próprio profeta. Então, a passagem que Paulo citou aqui é essa de Isaías capítulo 6, versículo 9 e 10, que diz assim: Ele disse: Vá e diga a este povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos dele e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Aqui nessa passagem é o próprio Deus falando com o profeta Isaías e dando instruções do que ele deveria fazer e do que ele deveria dizer. E nós vemos aqui que é Deus quem está dizendo, né? Que era para o povo ouvir, não entender, ver e não perceber. Mas mais estranho é o que nós vemos aqui no versículo 10, né? Onde parece que essas palavras do profeta eram para tornar o coração daquele povo insensível, né? Torne insensível o coração desse povo. Não é estranho? Quando nós pregamos o evangelho, não é com a intenção de amolecer o coração das pessoas? Ou a gente prega o evangelho para tornar elas insensíveis? É para converter ou é para torná-las surdas? Para torná-las cegas, né? Para que elas não entendam e para que não possam ser curadas. Não parece estranho isso? Vamos dar uma olhada em uma outra passagem para nos ajudar a entender aqui. Ó. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 7, nós lemos assim. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos a obtiveram, os demais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Aqui nós vemos que somente uma parte, né, conseguiu aquilo que buscava, né? Somente uma parte dos judeus, né? Uma parte do povo de Israel, que era a justificação diante de Deus, né? Era isso que os israelitas buscavam. Então, somente os eleitos conseguiram isso. Os outros, eles foram endurecidos. Agora, foram endurecidos por quem? Né? Essa é a pergunta. E a resposta é, sim, eles foram endurecidos pelo próprio Deus. E também diz que é Deus quem dá olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Agora, por que Deus faria isso com as pessoas? Porque, como diz aqui no versículo 10, né? Deus escurece os olhos das pessoas para que não consigam ver. Será que quando nós pregamos o evangelho para alguém e ele não se converte, é porque o próprio Deus não permite que essas pessoas se convertam? Uma outra passagem aqui também, nessa mesma livro de Romanos capítulo 11, o versículo 25, olha o que diz aqui para a gente. Irmãos, não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegasse à plenitude dos gentios. Tem algumas informações nesse texto que eu não vou trabalhar hoje, mesmo porque não daria tempo, né? Eu já entrei meio tarde aqui. Que é com relação a uma parte do Israel que foi endurecido, né? E até que chegasse à plenitude dos gentios. Isso aqui simplesmente diz que, no final, todos aqueles que fazem parte do povo de Deus, que são chamados também de o Israel de Deus, todos esses no final serão salvos, né? Mas o que eu quero trazer para nós aqui, para a nossa meditação de hoje, é nesse trechinho dessa passagem que diz aqui, para que não se tornem presunçosos.
O que é alguém presunçoso? Presunçoso é quem tem uma opinião excessivamente boa sobre si mesmo, né? É uma opinião positiva e elevada sobre si mesmo. É alguém que se julga melhor do que os outros, né? Esse é uma pessoa presunçosa. Agora, por que Deus dá olhos para não ver, ouvidos para não ouvir e não permite que as pessoas entendam para não serem curadas? Lembrando, né, que quando eu falei que a gente prega o evangelho e as pessoas não querem ouvir, não querem aprender, mas querem falar e ensinar, né? É, 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 essa, esse é o tipo de uma pessoa presunçosa, né? Você está querendo falar alguma coisa para ela, mas ela não quer ouvir. Né? Ela julga que a opinião dela é melhor do que a sua, é superior do que a sua, ou saiba-se lá que motivo que passa pela cabeça da pessoa, mas o fato é que ela não quer te ouvir. Ela quer falar, ela quer te ensinar alguma coisa, ou que seja demonstrar que aquilo que ela acredita é algo concreto, vamos dizer assim, né? Então essas pessoas elas têm a sua própria verdade, né? E elas acabam achando que a verdade delas é melhor do que a verdade dos outros. Então isso torna essa pessoa presunçosa. Se a pessoa ignora a verdade, mesmo a gente mostrando essa verdade para ela de forma clara, de forma plena, de forma objetiva, o que essa pessoa está fazendo é rejeitando a Deus, né? Se a pessoa parar para me ouvir demonstrar por que a Bíblia é a palavra de Deus e ela rejeitar isso, né, a Bíblia sendo o livro maravilhoso que é, e a pessoa rejeita, ela está rejeitando o próprio Deus, que é o autor deste livro. Então, por que é tão difícil as pessoas aceitarem Jesus? Porque muitas dessas pessoas, elas são sim presunçosas, são arrogantes, estão cheias de si mesmas, estão satisfeitas, né, com consigo mesmas, e elas não têm espaço para Deus na vida delas. E se as pessoas não aceitam Jesus, se não estão servindo a Deus, a que vocês acham que elas estão servindo? Não, isso parece que é uma coisa difícil de muitas pessoas entenderem. Só existem dois caminhos. Dois. Em um desses caminhos, lá no final, o seu objetivo, aquilo que você está buscando, é Deus. Se você não está nesse caminho, se você está no outro caminho, que é o único, são os dois únicos caminhos que existem, no final deste caminho, deste outro caminho que você está seguindo, quem está lá é o inimigo. É diabo. É Satanás. E não pensem que o diabo é o inimigo de Deus. Deus é um ser que é todo poderoso. O diabo já está derrotado. Ele é seu inimigo. Ele quer fazer com que você não se aproxime de Deus. E ou você está se aproximando de Deus, ou você está se aproximando dele. Não existe outra opção. Não existe outra. Então, ou você está servindo a Deus, ou você está servindo o diabo e aos seus anjos. Eu sei que para você que de repente não está habituado com conversas espirituais baseadas na Bíblia, você que de repente não tem o hábito de frequentar a igreja, talvez para você essas coisas pareçam muito absurdas, né? Ah, quer dizer que porque eu não vou na igreja, então eu estou servindo ao diabo? Pense sobre isso. Pense sobre isso, né? Por que Deus levaria mais de 1000 anos para escrever um livro e você simplesmente não dá importância para aquilo que este livro diz? Quem será que você está seguindo, né? Então, pessoas que estão seguindo o inimigo, o que é que o inimigo faz com essas pessoas, né? Olhem o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Percebam que aqui, quando fala em o Deus dessa era, Deus está com a letra minúscula. Porque não está falando do Deus verdadeiro, todo-poderoso.
E também não está falando do Deus eterno. É apenas o Deus desta era, né? Que pode ser traduzido como Deus deste século. Está falando do diabo. Ou você segue o Deus verdadeiro, eterno e todo-poderoso, ou você está seguindo o Deus desta era. E o que o Deus desta era faz? Ele cega o entendimento dos descrentes. Ou seja, se você não crê, se você é um descrente, o diabo está fazendo com que você fique cego. E por isso você não consegue enxergar a luz do Evangelho da glória de Cristo. Por isso você não consegue olhar para Cristo e entender que Ele é a imagem de Deus. E é o único que pode te livrar das garras do inimigo que quer que você seja condenado por toda a eternidade. Então, as pessoas escolhem, são as pessoas que decidem. Elas rejeitam seguir a Deus. E com isso, elas escolhem, decidem e aceitam servir ao diabo. É impossível que uma pessoa dessas ouça, entenda, se converta e seja curada. Ela não quer. Ela não aceita. Ela está com o coração duro, cheio de soberba. Ela é presunçosa. Ela rejeita. Muitas vezes ela até ri do Evangelho de Cristo. É muito triste, é muito duro. E muitas vezes a gente vê pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente ama tanto. Pode ser que você que esteja assistindo esse vídeo seja uma dessas pessoas a quem eu estou me referindo. Uma pessoa que eu amo e que eu fico muito triste por saber que você está nas garras do inimigo e não quer se libertar. Ele está deixando você cego. E você não quer enxergar isso. E você está jogando fora uma salvação maravilhosa que Deus nos oferece. Uma eternidade plena, sem sofrimento, sem tristeza. E não apenas uma realidade futura, mas uma realidade que já se apresenta hoje. Eu vejo pessoas, amigos, queridos, em uma situação muitas vezes que me deixa tão triste. Vivendo como eu vivia há décadas atrás, e essas pessoas não evoluíram, continuam vivendo daquele mesmo jeito. Eu acho isso muito triste, né? Não cresceram, não amadureceram, não buscam, não entenderam tantas outras coisas que existem para se buscar nessa vida. Estão cegas, né? Estão perdendo muitas possibilidades nesta realidade que nós temos e estão jogando fora uma eternidade feliz ao lado e na presença de Deus. Então é muito difícil, né, não nos sentirmos tristes por conta dessas pessoas. Então eu espero que você que está ouvindo isso, que isso sirva para você e que você pense, será que você está com o seu coração duro? Voltemos aqui para o texto de Atos capítulo 28, olha, versículo 26 e 27, só essa parte que eu deixei grifada aqui. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam seus olhos. Vocês percebem que não é Deus que impede que as pessoas se convertam? Simplesmente é impossível que uma pessoa dessa se converta. Ainda que elas sempre ouçam, jamais elas vão entender. Se essas pessoas que dizem que ouvem as mensagens que eu coloco no Face, algumas mensagens que eu tenho no YouTube, pessoas que têm acompanhado esses estudos, se elas realmente têm acompanhado, como? Por que que elas não entendem o que eu estou falando? Será que não é porque estão com o coração duro? Será porque não estão querendo abrir o olho para a verdade plena e suprema que está sendo apresentada a elas? Então, ainda que essas pessoas ouçam essas mensagens, elas jamais entenderão. Ainda que sempre vejam, jamais perceberão, pois elas ouvem de má vontade.
Porque o coração delas está duro, mas tão duro, que ele se tornou insensível. E a culpa é de quem? A culpa é de Deus? Claro que não. Olha mais uma passagem aqui, Romanos 1, 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Se o homem despreza Deus, Deus, em sua infinita soberania, ele decide respeitar a vontade do homem e entrega a ele as suas próprias vontades. Então, não é Deus que impede a pessoa de se converter quando nós pregamos o evangelho para ela. É ela quem tem rejeitado Deus a vida dela toda, né? Porque pode ter certeza que quando você prega o evangelho para uma pessoa, não é a primeira vez que ela tem a oportunidade de saber algo sobre Jesus. E ela tem rejeitado todas as vezes que ela tem essa oportunidade. Então, o que Deus faz é apenas respeitar a vontade dessa pessoa, né? Portanto, se ela não quer Deus na vida dela, ela pode até ouvir a vida inteira. Ela pode até, de fato, assistir essas mensagens que eu tenho feito aqui. Mas ela jamais vai entender. Jamais ela vai se converter. O que nós devemos tentar fazer, as pessoas entenderem, é que elas decidem se elas querem aceitar Deus na sua vida ou se elas querem rejeitar esse Deus maravilhoso. Elas é que decidem se querem amolecer o coração delas ou endurecê-lo diante das verdades do Evangelho que diversas vezes elas têm a oportunidade de ouvir. Então, como última passagem aqui para nós terminarmos, Hebreus capítulo 4, versículo 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Olha o que Deus diz para você. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se hoje você acha que Deus está falando com você, se você acha que Deus está te dando mais uma oportunidade para que você possa se aproximar dele, não jogue essa oportunidade fora. Hoje, não endureça o seu coração. Amoleça o seu coração. Abra os olhos, não permita que o inimigo te deixe cego. É você quem decide. Deus, ele bate a porta do seu coração, ele não arromba ela. Você é que tem que olhar para o amor dele, olhar para o quanto ele demonstra esse amor por você. Quer saber o tamanho do amor de Deus por você? Imagina Jesus crucificado, sangrando, depois de ter sido chicoteado, depois de terem colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele, depois de ter sido esmurrado, esbofeteado, depois de terem cuspido na cara dele, ele ali sangrando, morrendo, por amor a você. Que tamanho de amor é esse? Para poder oferecer a você o perdão, por você não ser perfeito como deveria ser, como tem toda a condição de ser, porque você sabe o que é certo e o que é errado. Por que é que você erra tanto? Por que é que você conta pequenas mentiras? Por que é que você engana? Porque você é um pecador. Pense no sofrimento de Cristo, e não apenas no sofrimento dele, mas pense no sofrimento do Deus Pai, que enviou o Filho, único Filho dele, para vir a essa terra, suportar tudo o que ele suportou e passar por aquele processo de crucificação que é algo de tão tenebroso que nós não somos nem capazes de compreender o que é que Cristo passou ali. E aquilo foi por amor a você. Se isso não comove você, se isso não faz pelo menos com que você fique um pouco curioso, querendo entender por que Deus oferece uma salvação como essa para você, por que você acha que acontece isso? Porque o seu coração está duro.
Então, se hoje você está ouvindo Deus falar com você, amoleça o seu coração. Eu estou à disposição. É muito fácil me encontrar pelas redes sociais, é muito fácil combinarmos para que a gente se encontre pessoalmente. É muito fácil você encontrar pessoas ao seu redor que possam te ajudar, que possam te auxiliar, te orientar. Tiago nos diz: aproxime-se de Deus e Deus se aproximará de você. Se você se sentiu tocado, se você ficou curioso, se gostaria de saber mais, se ficou em dúvida por qual caminho você está seguindo, a quem é que você está servindo, procure se aproximar de Deus e certamente Ele vai se aproximar de você. E se quiser contar com a minha ajuda para qualquer dúvida ou para qualquer esclarecimento ou para qualquer questionamento, eu estou sempre à disposição. Que Deus abençoe todos vocês. Eu espero que tenha dado certo esse novo mecanismo que eu estou usando aqui. Eu não consigo saber por enquanto ainda se vocês conseguiram assistir bem. Eu pretendo me organizar melhor durante essa semana e aí semana que vem eu volto a apresentar o estudo que é o que eu tinha em mente, né? Já que eu pergunto para vocês se vocês querem algum assunto e não tenho obtido resposta, né? Se alguém quiser algum estudo, algo que eu possa falar aqui domingo que vem, é só mandar. Pode mandar no privado ou como você quiser e certamente eu vou me preparar para falar sobre esse assunto no domingo que vem. Grande abraço a todos, que Deus os abençoe, tenham uma boa semana e, Deus permitindo, até o próximo domingo.